Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você está assistindo essa aula, o importante é que você está assistindo a aula e está aprendendo junto comigo aqui mais um pouquinho para poder gabaritar o seu exame da ordem. Eu sou a professora Lívia Pagani e vamos juntos aqui no projeto OAB por Questões aprender mais um pouquinho resolvendo as questões das provas. E essa de hoje está um pitel para a gente poder aprender um pouco mais. E eu acredito que essa de hoje vocês vão falar assim, nossa, não tinha pensado nisso, ainda bem que eu olhei essa aula, que eu fiz essa questão. Então, bora lá? Olha essa, é do exame 34º de 2022, foi até recente. Talvez os senhores já até conheçam. Cícero é piloto da aviação comercial. Após deixar de trabalhar para uma determinada companhia aérea brasileira, por quê? Seus salários estavam atrasados e já contava com 5 anos sem desfrutar férias. O pior dos mundos. Foi contratado por uma companhia aérea chinesa. Então, olha aqui, importante. Ele parou de trabalhar na empresa porque estava ruim que só e foi trabalhar numa companhia aérea chinesa, que faz apenas voos locais. Cícero, então, procurou você, ajuizou uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, mas no dia e hora designados para a audiência, adivinha só, ele não poderia estar presente, pois ele estava a trabalho na China, em voo de longa duração, sem possibilidade de acesso à internet. Lascou para Cícero. Ocorre que Cícero tem pressa na solução do processo. Com base na hipótese apresentada e com fundamento na CLT, responda como advogado, como advogada de Cícero aos itens a seguir. Gente, só uma observação aqui. Falou aqui, fundamento na CLT, não falou? Então, fica ligado que tem artigo. Porque se ele falar conforme o entendimento do CST, jurisprudência, vai ficar ligado que tem que ir para esse caminho. Mas falou CLT. Então, com certeza, vai ter algum artigo, tá? Então, vamos lá. Letra A. Considerando que a vara do trabalho para a qual o processo foi distribuído utiliza o sistema de audiência fracionada, que medida você, advogado, você, advogada, deverá adotar para evitar o adiamento da audiência ou arquivamento do processo? E aí, doutores? E aí, doutoras? Que fundamento a gente vai fazer? Imagine que você está na prova agora e você precisa responder essa questão. O que você pode fazer? Falar, professora, eu não sei, vou deixar em branco. Jamais! Combina comigo que jamais você vai deixar uma questão em branco. Não vai. Você vai pegar a sua CLT, vai ficar muito íntimo do seu índice remissivo, vai lá no índice remissivo, lá no final, e vai procurar, assim, audiência. Combina comigo? Estamos falando de audiência, você vai procurar audiência. Por óbvio, vai estar lá. E você com certeza vai encontrar esse artigo aqui, Artigo 843, olha ali em cima. Audiência de julgamento é o título. Então, vamos ver. Artigo 843. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante, Cícero, e o reclamado, a empresa mequetrefe que não pagava as coisas, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer se representar pelo sindicato ou de sua categoria, certo? Ainda não respondeu. Vamos continuar um pouquinho. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Aqui eu quero falar com os senhores o seguinte. Quem é o preposto? É o representante da empresa. Precisa ser empregado? Não precisa ser empregado. Ele basta conhecer os fatos. E aí, o que ele fala na audiência, se for abobrinha, se não for, vai vincular, vai obrigar o proponente. Tá certo? Mas não é o caso de preposto que a gente está falando. A gente está falando aqui de Cícero, que é o reclamante, e ele não vai poder ir na audiência. Então, vamos ler mais um pouquinho. Parágrafo 2º do artigo 843. Se por doença ou por qualquer outro motivo poderoso, bom, Cícero não está dodói, Cícero não está doente, mas Cícero não pode ir por uma questão de trabalho, é um motivo poderoso, o cara está na China, devidamente comprovado, não for possível
ao empregado comparecer pessoalmente, me parece isso, ó, estou sentindo que é isso, faz sentido. Poderá, aqui é a nossa resposta, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão. Colega, me dá um help aqui, me ajuda aqui, vai na audiência para mim. Ou pelo seu sindicato. Então, é isso. Mas eu trouxe ainda um a outro artigo para a gente ficar ligado, que é um pouquinho abaixo desse, logo abaixo, é o artigo 844, para a gente ter uma intimidade com ele. Na audiência de julgamento, artigo 844, o que acontece se Cícero não comparece e não tem um motivo poderoso ou caso de doença? E o que acontece se a reclamada não for o não comparecimento do reclamante? A audiência importa o arquivamento do processo da reclamação. E o não comparecimento do reclamado, da empresa, importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. É o pior dos mundos, tá? Então, vá para a audiência, tá certo? Mas se eu tenho motivo poderoso, que é o caso da questão, que é o caso de Cícero, eu consigo justificar no processo e pedir para o sindicato ou para um outro colega de profissão para representar. Olha só, como é que fica, então, a nossa resposta? Letra A. Na posição de advogado de Cícero, a fim de evitar o adiamento da audiência ou o arquivamento do processo, requereria a representação do autor por outro empregado de mesma profissão ou por sindicato de classe, na forma do artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Respondido. Ah, professora, não achei o artigo. Você vai responder ainda assim. Combina comigo, não vai deixar nenhuma questão em branco. Porque, olha só, se você responde que essa questão de a representação do autor por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato de classe, 0,55. E se você indica o artigo, é 0,1. Então, olha só, vai no seu instinto, confie em você e responde a questão, por mais que você não encontre o artigo. Porque assim você vai estar garantindo muito mais na questão do que 0,1 é nada, gente. É salva, mas não salva tanto. Se você garante 0,55, tá maravilhoso. Vamos para a letra B. Acerca da ruptura do trabalho, do contrato de trabalho, que tese você, advogado, advogada, sustentaria na reclamação trabalhista? Fundamente. Gente, vamos lembrar aqui. Se você estava trabalhando com salário atrasado, estava horrível. Não tinha férias, não gostava de férias há 5 anos. Ele largou o trabalho, gente. Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo pagar minhas contas? Não consigo pagar nada. Ele saiu da empresa e foi trabalhar numa outra. Mas eu te pergunto, ele foi demitido por justa causa? Não foi. Ele foi demitido sem justa causa? O empregador mandou ele sair? Não ficou na questão. O que a questão falou foi que ele parou de trabalhar na empresa por uma questão de não ter salário em dia, não gostava de férias. Ele saiu. Deu a entender isso pra gente. Ele saiu. Então, se ele saiu da empresa por uma questão de que a empresa era uma mequetrefe danadinha, não pagava as coisas, ele vai poder entrar com uma rescisão indireta. Isso aí. Eu pedi para sair, mas eu quero todas as minhas verbas porque eu só saí porque você, empregador, foi um mequetrefe que não me pagava o que era direito. E aí você vai encontrar, com certeza, se você for lá em rescisão, ruptura do contrato de trabalho, você vai encontrar esse artigo aqui. Eu tenho, sim, plena convicção. Artigo 843. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesas por leis contrárias aos bons costumes ou alheios ao contrato. Não é o nosso caso. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Não é o nosso caso. C. Correr perigo manifesto e mal considerável. Também não enquadra. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Achamos, senhores. A linha D. Se ele não me paga o salário, se eu não estou gozando de férias, se está um horror porque ele não faz o que me é direito, ele não está cumprindo as obrigações do contrato. Então, eu, empregada, posso considerar rescindido o meu contrato. Você não me faz as obrigações que me der, está acabado. Está acabado entre nós. E você vai me pagar
tudo que eu tenho direito, como se você tivesse me dispensado sem justa causa. Beleza? Encontramos. Mas, a título de conhecimento, vamos terminar de ler o artigo. A linha E, praticar o empregador, seus prepostos, contra ele, as pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. F, o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Olha só, lemos tudo, mas ficaria assim nessa resposta. No que tange, no que concerne a ruptura do contrato de trabalho, na posição de advogado de Cícero, sustentaria que a tese de rescisão direta por mora salarial e descumprimento contratual, na forma do artigo 483, a linha D da CLT. Fechou, perfeitíssimo. Olha como é que seria a distribuição dos pontos. Se você falar rescisão indireta, perfeitíssimo, 0,5, você já conseguiu. Se você indicar o artigo 483, a linha D, você garante mais 0,1. O que eu quero dizer para vocês? Responda a questão. Confia no seu instinto, você é capaz, você está estudando, você sabe que sabe. Então, respira fundo. Ai, professor, não estou sabendo. Índice remissivo. Tenha essa intimidade com o seu material, com a sua CLT. Então, vá lá no índice remissivo, leia com calma, você tem tempo. E se ainda assim você não encontrar o artigo, se põe no lugar de Cícero, se põe no lugar do empregador, porque quando a gente se põe no lugar do empregado, vira uma chavinha. Se você se põe no lugar do empregador, vira outra chavinha. Então, assim, confie em você. Eu confio em você, eu confio em todos vocês que estão aqui comigo hoje e quero agradecer por essa companhia aqui até o final desse vídeo. Tenha certeza que você caminhou mais um degrauzinho rumo à sua aprovação, tá? Eu peço que curtam o vídeo para eu saber que vocês estão realmente aproveitando. Deixe um comentário que isso estimula a gente a produzir mais conteúdo para vocês. E se quiserem, vou deixar meu e-mail aqui na descrição. Alguma dúvida, alguma situação que você queira, professor, eu não entendi muito bem isso, a gente pode estar conversando através do e-mail. Mas o que eu posso falar? Siga no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, tá certo? Um beijo, até a próxima.